Pueporidu, Lucas Penido na área. Henrique, Portugal. Estamos aqui começando mais um After. Inclusive hoje, Henrique, do nosso novo estúdio, né? Nossa nova casa, cara. É, isso aí. Vamos falar sobre isso. Estamos com uma parceria incrível e muito especial com o 09 Studios, aonde o After vai começar a gravar, e já começou hoje, né? Todos os episódios. Mas também quero deixar aqui aberto já para você que tem o seu podcast ou quer fazer, enfim, fotos, imagens, gravações. 09 Studios é o lugar para você procurar. Fala aí, Henrique. É isso aí, falando dos nossos patrocinadores, né? Eu não vou falar o nome dele agora. Isso, eu ia te falar. Deixa eu não vou lá falar o nome dele agora, mas... Então fale, comece você. Vamos falar então, quero agradecer ao Novo Hotel, Rede Accor, Novo Hotel BH Savassi, que é aqui do lado, onde ficam os nossos convidados que vêm de fora. Quero agradecer a Capsilim. Também quero agradecer a Roche, que é a marca que a gente usa. Se você entrar agora no site da Roche, HOSWwear.com, você ganha 10% de desconto em tudo que você for usar. E também quero agradecer a Kitsu, que é a marca de óculos que nos patrocina e que ajuda mais de 120 crianças no Piauí. Então toda vez que você comprar algo da Kitsu, você vai estar ajudando uma criança lá. E aí, Henrique? E aí é o seguinte, também agradecer a Abramos, que é a nossa parceira, a Associação Brasileira de Música e Arte. A Serenata, que é parceiraça nossa nos equipamentos. E por conta disso, na verdade não é por conta disto, não. Na verdade, porque ele é um cara genial e está aqui, Rogério Mr. Garcia. Rogério Garcia in the house. É, o que eu posso Que falar honra, é que cara. quem tem amigo tem tudo, viu? Com a apresentação dessa aqui, quem tem amigo tem tudo. Então já vou começar fazendo uma pergunta. Vai lá. Quando a gente pensou em montar o podcast, começamos nos Estados Unidos, aquele negócio, né? Eu em Miami, Henrique aqui, os nossos convidados em algum lugar do mundo, pandemia, aquela loucura toda. E quando eu mudei para BH, decidimos montar e o seu nome veio logo de cara, assim, cara, eu acredito que a gente tem um parceiro. Beleza. Você é um dos nossos grandes parceiros. Eu queria saber se esse olhar pelo novo, porque você apostou na gente, é algo intrínseco no DNA da Serenata. Eu acho que é um DNA da família, né? Assim, talvez hoje a gente olhando em retrospecto, né? A gente sempre tem que lembrar que tudo que a vida me deu tem a ver ligado com a coisa da música, né? Então, assim, mas isso não vem da questão só da música agora, né? Essa coisa de quem lida com música, né? A empresa hoje tem 55 anos, né? Nós estamos falando aí de uma geração, 2 gerações já. Num país que tem 3 gerações de música, né? Se você imaginar, você vai começar a música aí com a década de 40, né? Talvez antes, alguma coisa, quando você tem advento de TV, várias coisas, 40 para 70, 70 para 2000, e 2000 nós estamos em 24, nós só somos... Então a gente tem o privilégio de fazer parte da 2ª geração, né? De música, meu pai da primeira. Era super mambeme. Então, quando você vai falar de qualquer coisa de arte, né, você está falando de uma coisa de primeiro um ajudar o outro, e normalmente esse primeiro degrau, a gente sempre teve isso, é o mais alto. O primeiro degrau é o mais alto. Então, normalmente, nesse momento que você está lá atrás, você está começando, qualquer empurrão, qualquer apoio é isso. Então, pra gente ser meio nativo, né? Talvez frase do meu pai, que ele é super frasista, tem várias coisas, pode ser que surja várias aqui durante a entrevista, por favor, né? E eu lembro, assim, que eram frases dele que simples, que traziam uma coisa que é da nossa vida. Ele falou assim, o que adianta seu cantil tá cheio se o cara tá do lado morrendo de sede? Então tem algumas coisas simples, assim. Então, pra gente tem a ver com apostar com o novo, sim, né? Renovar, assim, a gente vem de uma família empreendedora, então assim, não tem nada mais excitante do que ter uma coisa nova, você fazer participar do novo. Então depois que estoura, né? Depois que é uma coisa grande, é outro negócio, né? Aí todo mundo é pai, né? Aí é todo audiência, é mix e tal, mas assim, fazer parte desse início é um comichão que a gente tem, a gente gosta disso. Eu acho isso extremamente valioso, porque eu passei por isso, né? Skank passou por isso com a Serenata. Sei de outros artistas também que vocês ajudaram muito. E eu acho que quando a gente está perto do novo, você acaba entendendo como se tem alguma mudança de rota, né? Na verdade, a gente fala assim, você vai ajudar o novo, mas de certa forma, eu acho que a gente acaba aprendendo muito.
Você tem esse sentimento também? Porque eu tinha programa de bandas independentes no rádio exatamente por os caras achavam que eu estava ajudando eles, mas na verdade eles estavam me ajudando. Sim. Eu acho que tem a coisa intuitiva, né? Hoje é intuitivo, assim. Tem alguma coisa mais fascinante que o novo? Talvez não, né? Talvez, às vezes, em algum momento, a gente transite entre o que você vive no passado, né? Que às vezes você está preso à sua história. Hoje, a gente com 50 e poucos anos, a gente está preso. Mas com 20 e poucos, você se joga. Né? Você se joga. E outra coisa, eu tô com 55, tô afim de me julgar. Legal. Porque se você não se Legal. joga... hoje os 50 anos são 40 de ontem. Então, essa coisa do novo, eu acho que ele é sempre fascinante. Ele é sempre fascinante. Então, se você não se movimenta, você não aprende. E quando ele fala do novo, ele está sempre ligado à aprendizagem, sim, o Henrique, né? Assim, quando você vem aqui, eu tô aprendendo, como é que tá o estúdio novo, prazer estar aqui o primeiro, né? Sem Estúdio, assim. Você vê aqui sem curioso, dúvida. poxa, olha aqui, como é que eles conseguem chegar a muita gente com uma estrutura muito bem feita, muito bem planejada e organizada, quer dizer, hoje, mídias digitais, quer dizer, se a gente for pegar a história da Serenata, ela começa lá no advento do amplificador, os primeiros microfones, você tem 7 de setembro, que era outro momento militar, minha mãe ficava digitando cartinha para ir para os colégios militares, você vai ter outro momento que envolve as bandas de baile da década de 70, que eram um grande sucesso, aí depois você passa pelos home studios da década de 80, 90, e depois você vê o stream, que passa um furacão pela indústria, que aonde se monetiza, não sabe, de repente nós estamos com o stream sendo a salvação da indústria em termos de monetização e tal. Então, assim, quando você vai vendo, assim, no mundo que hoje é digital, você quer como é que eu vou falar assim, você quer a velocidade digital nos negócios, mas às vezes quer a velocidade analógica quando você trata de você mesmo. Sim. Então, se você transitar, né, você abrir o ouvido para essa coisa do novo, eu acho que não abrir mão do fascinante. Né? Uma pergunta agora, a gente gosta assim de, às vezes, seguir uma ordem cronológica, às vezes não, eu acho interessante. Tem um roteiro, tá com vocês aí. Estamos em casa. Agora me conta um pouco do Rogério, porque é fascinante, a gente sempre escuta a história assim, não, porque lá em casa, aí meu pai decidiu comprar um violão. Cara, você era o lugar, a Serenata era o lugar onde o cara geralmente ia fazer isso. Como é que foi a sua infância? Ela era repleta de música? Me conta como é que era estar ali na família que era a dona da loja de música musical da cidade. Aqui a gente não está para vender marketing, a gente está aqui para contar a nossa história, Sim, porque claro. ela que fascina, né? A minha história de música ela é super frustrante. Desculpe a vocês dizer Ótimo. logo de uma vez, né? Gostei. Porque era muito interessante como é que você vê como é que anda as coisas, né? O meu pai, dono de loja de instrumentos musicais, gente com 10, 11 anos, o sonho dele, chegou um piano lá em casa, né? Tal. E de repente falou, não, o piano não pode, o piano tinha chave, trancadinho, não podia mexer no piano. E tinha um professor que era da Fundação Clóvis Salgado, que era um professor ótimo, arrumou o melhor professor de Belo Horizonte e tal, não sei o quê. E 2 dias depois do piano chega um quadro negro, com giz e tal, não sei o quê. E nós lá doidos para tocar o piano. Começa a primeira aula, uma vez por semana. O piano, então não. Piano não. Para encostar a mão no piano, vocês têm que saber o que é clave de Fá, clave de Sol. Então nós passamos mais ou menos umas 8 aulas. Imagina criança de 10, 12 anos, doido para estudar, ver o piano trancadão, porque ele saía, levava a chave, a gente não podia tocar o piano. E nós passamos 2 horas. Então a minha história na música, ela se resume a 8, 10 aulas de quadro negro e clave de Fá e clave de Sol, e o piano morreu por aí, nós nunca mais tocamos piano. Sério mesmo? Então essa é a nossa história na música. Mas sabe uma coisa que é interessante? Olha que coisa interessante, agora você acabou de curar meio que um trauma na minha vida, porque... Mas é de muita gente isso, cara. Não, você está incluído nesse rol também. Eu vou te falar, cara, meu pai queria que eu tocasse piano. E ele me colocou na aula com 5 anos de idade. E eu era novinho. E aí, a mesma coisa. Desculpa. E começou esse lance de teoria, cara, e eu queria lá fazer barulho, cara. Detestei. Depois, queria mais tarde, queria me tornar um pianista, não me tornei um pianista, né? Ou não necessariamente, pelo menos tocar. Sei fazer umas oitavas, mas não sou o Henrique Portugal, falando sério. E a sua, diga-se de passagem, nesse aspecto? A minha começou com 5 anos, bicho, é a mesma história. É mesmo? Só que você superou? Superei as 8 aulas. Mesma coisa. Tá aí um bom título pra sua... Superei as 8 mas aulas. aí eu vou falar por que eu superei. Primeiro que meu pai não trancava o piano. E eu tenho um caso muito engraçado que eu adorava, lá em casa tinha gato, e eu adorava colocar o gato, aquela coisa de o gato tocando piano, eu adorava botar o gato em cima das teclas. E o gato não gostava de ficar em cima das teclas, porque ele ficava sentindo instável.
Aí eu falei, não sai daí não, não sai daí não. Um belo dia eu fechei a tampa do piano achando que o gato estava lá. O gato tinha pulado. Só que o rabo dele ficou pelo meio do caminho. Pra quê? Eu fechei a tampa no rabo do gato, quebrei o rabo do gato. Uou! E depois nós tivemos que cortar o rabo do gato, porque ele... Uma brincadeira gente, dessa isso tem mais de 60... Hoje em dia... Ia ser preso. Ia ser preso. É. Mas deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho... que me seduz muito na história de vocês. Primeiro que vocês sempre foram muito curiosos e modernos. Toda mudança na indústria, vocês sempre deram, me parece sempre, assim, a minha sensação, que vocês sempre estão preparados para o próximo passo. Que legal. A isso. sua capacidade de adaptação ela é muito grande. Eu já vi várias marcas, lojas do tamanho de vocês parando no meio do caminho. Vocês tinham uma loja local, vocês foram para fora, vocês foram arrojados, seu irmão mudou para a China, vocês foram entender como é que era esse mercado de produção internacional, essa parte toda de logística, de e-commerce. Como é que vocês pensam nisso? Porque eu diria que essa é a grande chave, a capacidade de adaptação é a grande chave para ter uma marca que já está quase completando 60 anos. Puxa, Henrique, olhar de retrospecto, né, de falar assim, acho que em vários momentos nós tivemos assim, toma o caminho da esquerda, toma o caminho da direita. Em algum momento nós decidimos, né? Claro que nós não acertamos todos, mas vários caminhos que nós fomos tomando tem a ver com errar pequeno, ou com errar e tentar sem trauma. Legal. Tá certo? Mas isso empresarialmente. Assim, quando a gente volta aqui atrás, a gente tem que lembrar que a gente é uma empresa hoje de segunda geração e daqui a pouco os meninos começam a chegar aí com 18, 20 anos, uma terceira geração. Tá certo? Primeiro, que foi uma família muito bem resolvida, desprendida sobre vários aspectos. Exemplo, desprendido de vários aspectos. Exemplo. De uma grande vaidade, de uma relação com dinheiro muito doente. Dinheiro pra gente foi meio, a gente nasceu em meio à arte, legal, onde todo mundo era muito duro, então pra gente ter um pouco era tal comum, né? Uma diversão, que é a grande diversão da classe média, né? Porque, eu falo assim, às vezes você tá muito sofisticado, então você fica lá sozinho num resort, não sei o quê. A farra acontece no médio. Então a gente sempre teve isso. Então essa coisa, meu pai sempre desprendido, sempre entre ficar e continuar a vida, né? Ele sempre teve isso. Tivemos uma transição para a segunda geração que meu pai se desprendeu muito cedo. Meu pai, eu tenho 53, meu pai saiu da empresa com 52 definitivamente. Falou que não ia mais. E fomos seguindo, tivemos alguns traumas. Eu perdi um tio muito jovem, assumi a empresa muito jovem. Nos preparamos, né? Estudamos em escolas de Fundação Dom Cabral e várias outras. Então, eu recebi 2 sócios, irmãos de presente, que é um presente, porque... Assim, você quando recebe um irmão, você não escolhe o seu sócio, você recebe o seu sócio, tá certo? Então, nós tivemos um presente, tá certo? Eu acho que se eu tivesse que escolher sócios novamente, eu escolheria os meus irmãos. É muito difícil você dizer isso. E nem é uma sociedade impecável no sentido, mas a gente se organizou para cada um ter o seu espaço, para cada um cuidar da sua grande habilidade. A Daniela, minha irmã, uma super acionista, uma pessoa capaz demais, amarra muitas coisas. Meu irmão, mais desprendido, mais ousado, mora na China, tá casa. Às vezes eu costuro isso para botar o bumbo para andar. Então nós tivemos várias coisas ao longo do tempo, que a gente chegar hoje com 55 anos, tivemos algumas felicidades. Nós estávamos na cidade onde o Skank nasceu, onde o Jota nasceu. A gente vai falar disso. Onde tal. Então você Clube vai falar, da Esquina. O Clube da Esquina, eu vou te falar, isso já era um presente. Nessa época, se você imaginar a abertura da importação, porque o mercado era enorme, era um mercado até 90. Sim. Então a abertura da importação via o Collor, até 90, o mercado era feito de vender produtos nacionais, produtos de samba, produtos... violões, que sempre foi uma grande indústria. O Brasil é um grande consumidor de violão, então a gente teve isso. Quando chegou na década de 90, que é o que acontece hoje na China, a gente tinha muitos consumidores ávidos por uma série de coisas. Sim. E o mercado não tinha. Nós pegamos o mercado, a abertura toda. A abertura é assim,
eu quero comprar alguma coisa. Antes eu não tinha acesso. Né? É super engraçado a gente falar isso. Talvez acho que é uma das coisas pitorescas pra gente contar aqui. Não. Porque o mundo hoje anda numa velocidade que a gente nem consegue entender isso, né? Tipo assim, existe uma revista chamada Guitar Player, que era uma revista de guitarra. Comprava muito. Tá certo? Que era Guitar Player. E a gente tinha Guitar Player Internacional, a gente assinava Guitar Player Internacional. Então chegava Guitar Player Internacional. A Guitar Player Internacional, pra você ter uma ideia, tinha uma hierarquia dentro da empresa. O meu pai, que era o presidente da empresa, tinha o direito de ler primeiro, ele vistava. O meu tio, que era o segundo, eu tinha o privilégio como filho de dono. Você dava o eu visto, era o terceiro. O gerente era o quarto, e daí pra frente a fila de vendedores. Quem era o primeiro lugar tinha direito a ler primeiro, o segundo lugar tinha direito a ler depois, e assim por diante. Cada um podia ficar com a revista um dia e meio. Tá? O último já pegava a revista parecendo uma Playboy de adolescente, sabe? Aquele negócio. Sim. Então tem essas coisas que a gente viveu, que a minha geração tem, que é meio piegas. Eu tenho o cheiro da TDK aqui na minha cara, porque eu parava pra gravar. Na hora que o Adriano Falabella, saudoso, que faleceu recentemente, falava o rock até não esqueceu, eu falei, pô, atrapalhou minha música. Tá? Então tinha várias coisas que a gente não tinha acesso. Então você tinha uma relação. Isso fazia com que a gente sempre procurasse coisas, corresse atrás de coisas e tal. Enfim, esse é só um pedaço do que a gente vê que hoje a velocidade digital às vezes deixa a gente um pouco mais preguiçoso para alguns temas, né? Da coisa simples, você precisava pedir uma pizza, você tinha que ligar. Eu quero portuguesa. É com isso ou sem isso. Se você não conseguisse conversar com a pessoa, você não sabia. Sem um saudosismo, eu não estou falando isso com um olhar de saudosismo, eu estou falando uma geração que eu vivi, como a gente pega. A gente estava na cidade onde o Skank nasceu. Nós estamos numa cidade onde é que o Skank foi a primeira banda do Brasil, se eu estiver errado, você me corrige, mas isso são coisas de lembrança que eu tenho na minha cabeça. Foi a primeira banda praticamente a lançar independente CD. Sim, foi. Tá certo? Foi. O CD, se eu tivesse um CD, eu tava lá no Max Saluna me divertindo como qualquer jovem de 20 anos, 22 anos na nossa geração. Nenhum integrante do Skank tinha aparelho de CD em casa. A gente não tinha como escutar muito legal, o álbum que a gente gravou. Não, mas assim, era o domingo lá, né? O domingo tava lá, vamos lá ver o Skank, domingo. Sobre todos esses rótulos que depois foram, desde banda de reggae, a banda de reggae de Belo Horizonte, já ser uma grande banda, talvez uma das maiores grandes bandas pop do Brasil. Sem dúvida. Mas sem querer ficar só marcando rótulos. Aí depois vem e puxa Jota, né? Puxa no sentido assim, a cena veio pra cá, como foi a cena de Brasília. Sim. Né? A cena veio pra cá. Sim. Né? E Pato Fu vem, Sideral. Aí a gente vê um renascimento agora dessa cena, às vezes com Lagoon, com Da Pátria e outras bandas que vêm, que é uma cena que então a gente estava aqui. Né? Então a serenata, num tempo que o mundo era físico, né? A serenata era o ponto de encontro. O cara ia lá ver a guitarra, ele chegava, a gente sabia o que estava acontecendo na banda. O Hold que saiu da banda que foi para outro, o músico que brigou com o outro que não quer o quê. O cara falou, vou encontrar na serenata para comprar. Então assim, estava lá. Então se a gente for olhar Tower X, você tinha uma... Ele tirou Verde. Tem várias coisas. Eu ia para Nova York, igual minha mulher vai algum dia olhar uma coisa, eu passava um dia dentro da Virgin. Era minha diversão. Sabe que foi meu primeiro emprego lá, 50 CDs, eu era muambeiro de CD, porque eu não tinha acesso. Você chegar numa loja, que a maior invenção da década da nova geração é o stream, a Spotify, é um deles. Você falou de um negócio muito interessante, de saber do hold, saber do músico e tal. Eu acredito muito que, por exemplo, o Skank puxou toda uma cadeia, um ecossistema de profissionais. De produtores, de técnico de som, de luz, de hold, de músico. Você sente isso, que esse ecossistema, ele chegou, por exemplo, assim, ele chega nas lojas, ele chega na iniciativa dos caras quererem, às vezes da cidade, de quererem tocar mais, porque isso amplia os negócios relacionados à música? Sem dúvida. Isso aí, quando a gente fala, se eu falo de um hold, né, nós estamos falando aí lá, nós estamos falando de um hold que chega lá, que ele vai comprar uma guitarra, seja pro Samuel, uma baqueta pro Haroldo. E nessa época era tão divertido ir que todo mundo ia. Porque o dia que eu comprar uma bateria, não é. Até hoje, o dia que você vai comprar um teclado novo, você não manda ninguém. Você vai comprar pra vocês, faz parte da diversão. Eu vou ali na loja da Savassi ali. E vai se divertir, vai tocar. Você pode escolher, depois procurar na web, complementar fóruns e tal, mas essa experimentação, ela existe. Então, toda vez que você fomenta alguma coisa, então você vai ter um hold. Aí o hold, às vezes, sai de uma banda porque tá tocando muito ou pouco. Aí ele chega lá, tem outro lugar, aí tem uma banda que tá começando, ele quer um emprego melhor. Ele vem de uma banda grande, maior,
E ele tem mais quilômetro rodado. Aí ele vai numa banda menor, ele quase naquela banda, daqui a pouco ele vira produtor. É isso aí. Porque o que ele não sabia nada, né? Porque Agora hoje ele não já... tinha. Então, às vezes, pouco o cara tocava 10 vezes por mês ou 100 vezes por ano. Quando ele pegava uma banda que toca uma, duas na garagem, o cara não sabia nem como é que afinava direito o instrumento. Né? Afinar talvez não, mas como é que era a regulagem, como é que ele tira o som de que ele tinha uma referência. Isso nós estamos falando do Rhodes, mas nós estamos falando do equipamento de áudio, que mudou Rhodes, radicalmente o que áudio. Trabalhou comigo, ele foi vendedor da Serenata. Sim. A Laura, que hoje é diretora gerente lá na Abramos, trabalhou na Serenata. Que legal isso, né? Eu falo muito isso, vocês foram formadores de vários profissionais que acabaram continuando no ecossistema da música, mas atuando em outras profissões. Não, e tem cenas, nós estamos falando já dessa cena. Se a gente voltar um pouquinho mais atrás, como a gente falou, 7 de setembro, a minha mãe ficava datilografando 1000 cartas, porque ela era professora de datilografia, datilografava 1000 cartas que ia para todas as escolas militares do interior de Minas Gerais. E a Serenata do lado da rodoviária. O cara descia, pegava o surdo desse tamanho e colocava na garagem. Só explica, essas cartas eram para quê? Para falar que nós oferecíamos do desfile de 7 de setembro, você podia comprar corneta, comprar um tarol, comprar um trompete. Isso é legal, né? Isso foi uma cena. Não, e detalhe, imagina, cara, 1000 cartas ali no dedo, ali, Mas galera não tem noção. Tem várias coisas. Tem acho que um livro, se não me engano, é do Marins, eu não tenho, eu às vezes leio interessado. Você falou assim, no início você divide a miséria. E com amor. Tá certo? Você divide a miséria. Então, o que vai fazer? O que minha mãe vai fazer? Eu tenho que ajudar, porque se não chegar as cartinhas, não abrir a portinha de varejo, não entrar gente. Não tem o que você falou, do lado da rodoviária. Meu amigo. Do lado da rodoviária. O cara sai de noite da cidade dele, chega de manhã, faz a compra. Nós continuamos com a loja continua tendo 1.500 metros. Hoje ela tem lá, nós estamos no centro da cidade, um centro mais difícil, mas assim, ela continua tendo uma história, uma memória afetiva muito grande. Sim. Nós temos volumes hoje na internet, tem volume na loja Savassi, que tem outra experiência, mais outras empresas que nós acabamos criando que vieram depois, mas isso tudo é o DNA nosso, né? Então não tem muito aonde fugir. Uma coisa que você falou... Essa é a nossa história, né? Não, maravilhoso. Com virtudes, com defeitos, ela... Mas ainda vamos falar bastante da história. Uma coisa que eu achei muito interessante, parece que estava lendo na minha mente, é a hora que você estava falando dessa ligação afetiva de uma pessoa com uma loja de equipamentos, a gente utilizou a questão que você falou da Virgin, da Tower. O primeiro emprego foi na Virgin, né? Então eu sempre falo, cara, que eu lembro que eu passava lá, ainda não tinha idade para trabalhar, falava, um dia eu vou trabalhar aqui, um dia eu venho aqui. Por quê? Porque eu chegava lá, cara, você lembra aquele tanto de coisa pra você escutar? E eu ficava ali e tal, e aí você comprava o CD, você falava, uau... Você deve ter vivido muitos momentos especiais de pessoas chegando ali e realizando um sonho, né? Comprando um equipamento. Você tem memórias, assim, de pessoas... Porque, cara, o equipamento, querendo ou não, é um marco na vida de uma pessoa, né? Seja uma guitarra, um piano... Cara, eu tenho tantas, mas assim, talvez uma, quando você falou assim, eu falei, poxa, eu lembro disso como se fosse ontem, que é uma coisa que mexeu comigo, né? Nosso amigo, vai ouvir a gente, Maurício Tizumba, que era um grande amigo do meu pai. Sim. Eu tinha 18 anos, a loja fechando, e o Maurício chegando lá, né, naquela figura na década de 80, com um colã, né, aquela coisa, eu olhava aquilo e falei, nossa... Rapidão, o que é colã? Colã é como se fosse igual da Rebeca Andrade, Sei. que ganhou, que colã? Ele tava usando um colã. Tava um colã. Tipo o Kiss. Tipo um colã, porque ele tava vindo de uma tipo peça Kiss. de teatro. É progressivo, assim. Tipo uma peça de teatro e tal, assim, que ele tava fazendo. Ele chegou na loja e tal, no final, assim, meu pai é muito amigo e tal, não sei o que, falou assim, ô Tizão, faz um sketch aí pra gente. Eu lembro direitinho dele fazendo uma volta, assim, volta e vestindo um personagem e fazendo que legal. um pedaço do personagem dele e ele voltando assim de volta, falando assim, não, voltei, Garcia. Tal, não sei. Aquilo lá eu lembro disso como se fosse ontem. Aquilo mexeu com gente, tem isso? Né? Eu Você nem tinha sabia. quantos anos? 18, 19, eu nem conheci o Maurício, é um grande amigo que a gente sempre teve, né? Relação com o próprio Marilton, que sempre foi amigo. Marilton Borges? Que um abraço pro Marilton, o Rodrigo, são gerações que a gente teve. E aí você tem bandas de bares que eram desde GT Trio, Brasil 70, Super Som C&A, pessoas extremamente importantes que são nossas amigas até hoje. Sepultura? Sepultura, assim, eu tive pouco contato, talvez tive contato mais depois, assim,
através do Luz, que é o XBK e tal, assim, a gente não... Mas nessa mesma época tinha uma outra cena, por exemplo, que era a Cogumelo. Sim. Onde a Cogumelo Records. marcava essa coisa como o primeiro selo, talvez, ou o selo relevante. Então tinha uma turma que se reunia em frente à Cogumelo, que tinha mais essa cara de, talvez, de Kamikaze, talvez outros lá de trás. Então nós vivemos, quando você vai pegar essas cenas que a gente viveu, essa é uma lembrança, a história do Jota, quando foi gravar a primeira vez, que não tinha os instrumentos, roubou o instrumento do Márcio, e eles tinham fechado, numa época onde se fechava o Maxud Plaza, para a banda ficar lockout em São Paulo, e nós apoiamos lá, como a gente apoiou, a gente Não, mas me conta então essa história, porque isso aí é fascinante. Conta o que aconteceu. Porque pra gente que tá... O equipamento do Márcio, acho que eles foram tomar uma. Se eu tiver depois, eles me xingam aí, me lembram essa. Querido essa Márcio Buzelin, gente E fina. Martulho, acho que eles saíram, se não me engano, numa noite aí, deixaram o teclado no porta-mala. O Márcio tinha um Chevette branco, chamava Leite, né? A gente tinha o apelido do Chevette, chamava Leite. E ele deixou lá, tal. Como acontece com qualquer músico, deixou no porta-mala, Já era. rouba. É assim. E eles já iam gravar, tinham Até acabado hoje a gente de recebe o assinar. WhatsApp, não sei quem deixou. Roubou. Papapá. E eles foram gravar logo em seguida, já tinham assinado com a Sony. Talvez o Jota foi a primeira banda que a gente convivia mais fortemente, porque a gente sempre apoiou muito, junto com o Juliano da Cultura Inglesa, que também é um grande amigo, faz parte dessa cena, é bom lembrar dele aqui, que é um cara que sempre apoiou a abraço pra música ele. também. Então a gente apoiava um monte de gente. Então, quando a gente fala desses aqui, nós vamos botar 500 aí, né? Que a gente apoiou e temos o mesmo carinho Até o After. com o After e tal. Então foi roubado o equipamento deles e era tipo assim, sexta-feira, na segunda, tinha que ir para São Paulo para gravar e não tinha o equipamento. Caraca. Até o Marco todo de vez em quando fala assim, não, eu falo assim, Rogério, como é que nós vamos pagar? Como é que paga? Eu falo assim, santas vezes. Então, entendeu? E isso foi, e eu talvez não tenha nem lembrado, eu posso estar errado, eu acho que venceu a primeira, não pagou, venceu a segunda, não pagou, venceu a terceira, e quem pagou foi Fernando Furtado, que adiantou lá um pedaço, pagou um pedaço. E tem. Que são histórias de bastidores que a gente tem assim. Então a gente tem uma relação com eles muito forte, a própria relação com esses caras, ou com outros que tenham, que a gente conta, eu estou trazendo um caso aqui que a gente conversa sempre e a gente ri disso. Isso é incrível. De forma... amigos da dureza. Então nós não somos amigos depois Só do filé mignon. Só do filé mignon, nós né? somos amigos. Olha o osso. O Marco Túlio foi meu colega de escola, Haroldo, viajamos junto para a excursão de Paraguai. Se você for juntar quantas coisas nós já fizemos como adolescentes, então eu tinha, você voltando à minha história, abriu o mercado brasileiro em 90, eu formando de 18 anos, ia nos eventos que na época eram as caloradas, então eu ia lá para me divertir. Você formou Eu formei em 90. Não, mas em que área? Não, eu formei na escola, no segundo grau em 90, depois formei em administração em Legal. 95. Mas nessa época, justamente em 90, você sai. Então você tinha as caloradas na época, então você... E com a Eram dureza muito danada, fortes, e a calorada. Se o cara tivesse o ingresso, já salvava metade da noite, você podia beber alguma coisa. Se não tivesse o ingresso, você tomava uma Coca-Cola, porque não tinha um centavo no bolso. Era essa a vida. Não dava para fazer os dois, não dava. Então eu fui em muitos shows, porque sempre gostei, mas coisa de jovem, fui em todos os shows depois da empresa, como igrejas, recitais de igreja, recitais de escola. Então a gente sempre fez isso de gostar, não de ter. Então a gente conheceu muita gente, viveu muita gente. Mesmo que era banda de baile, todo baile que a gente ia de formatura, tava lá essas grandes bandas que eram amigas nossas, né? Bandas de baile que eram muito fortes durante muito tempo. Aí depois você teve uma cena, por exemplo, das pessoas que tocavam em casamento. Muito que forte. ficou muito forte também. Então as pessoas investiam. Às vezes o cara que tocava no casamento era um músico rico. Sim. Com certeza. Porque ele ganhava muita grana com aquilo. Mas eu tô citando porque quando o Henrique falou da capacidade de adaptação, eu também tenho uma frase que vem da empresa bastante, assim, que é assim, que música é uma linguagem universal. Absolutamente. Tá? Então, por exemplo, nós temos talvez 1/3 dos meus clientes são evangélicos, que a música é um louvor, a música é importante no louvor. Eles são tão bem recebidos como são bem recebidos os metaleiros e tal. Então a gente nunca teve essa cena, né, no mundo de ESG hoje, que as pessoas têm o ESG aí, que é uma... a empresa já era ESG na sua essência. Porque a gente nem sabia o que era ESG hoje. A gente fica, a empresa é ESG, a empresa é B, não sei o que. Mas assim, a gente já era assim, porque conviver com o artista é isso.
É multicultural, então, seja afinado, seja desafinado, seja para tocar em casa, seja para ter um bando, seja para ter uma pretensão, seja para gravar um projeto. Se o cara está se divertindo dentro da coisa da arte, acreditamos nisso, é uma coisa que lembrei de falar aqui, assim, a questão da educação. A gente acredita piamente, né? Essa coisa vem da minha mãe, que a formação de um ser humano interessante, ele tem que ter a escola regular, ele tem que estar envolvido no esporte e ele tem que estar envolvido em alguma coisa em arte. Se você conhece gente que ao longo da sua vida, você olhava assim, olha, ele estava na escola, mas ele jogava vôlei, e ele fazia teatro, ou ele jogava basquete, ou futebol, e ele tocava, ou ele pintava, você vai, essa coisa mexe com vários lugares do cérebro. Absolutamente. E torna uma pessoa super interessante. Então a gente oferece hoje, lembrando a minha história lá de ensino da música, para fazer um paralelo com hoje, como é que se ensina música hoje? A pessoa sai do primeira aula tocando um instrumento, uma música. Então hoje você começa uma aula de música e fala assim, ó, que música você gosta? Se der mais fácilzinha lá, se não der, dá um Stairway to Heaven pro cara lá, e o cara vai, faz 2 posições, e ele chega em casa e você aprendi essa. Isso. Na segunda aula, ele vai lá e aprende outra. Quando ele tem 10 aulas, ele toca 6, 7 músicas, a família já tá vendo, o menino já perdeu a coragem, porque ser artista é, antes de mais nada, uma atitude de coragem. E isso causou... Você subir para falar no microfone, você demais. ter coragem de se apresentar em casa. Então, hoje ensina-se música desse jeito. Ele vai aprender uma coisa de música, se bobear, quando ele tiver 4 meses de... Eu falo, deixa eu te falar o que é música mesmo. Então, tá ligado... Que é o oposto do lance do... Tá da ligado, formação clássica, tá né? ligado à espontaneidade. Tá certo? Como qualquer manifestação de música. O funk, claro que é uma manifestação relevante. Não, às vezes a gente vê... o sertanejo já passou essa barreira muito antes e está lá em cima há muito tempo, até porque um pedaço do Brasil ele é country, né? É nativo, esse estilo musical é nativo. É nativo. Mas essas coisas que nós estamos falando, para a gente sempre foram oferecidas o tempo inteiro. Então, quando você fala assim, como é que a gente formou? Eu nem sei. A gente viveu esse tempo todo, a vida inteira, no meio dessa vida mambembe. Entendeu? Tem uma coisa que eu tenho falado muito, que é o seguinte... A indústria da música, atualmente, ela está muito baseada nas classes C e D, porque a música está muito popular. E eu acho que a frase é para chamar a atenção, de certa forma, gerar uma certa polêmica, que eu falo assim, a indústria da música ela está fazendo mais inclusão social que a maioria dos projetos sociais do governo. Porque ela está dando emprego para quem não teve como estudar, que mora na comunidade e, na maioria das vezes, continua morando na comunidade, mas agora ganha dinheiro através da arte de forma legal, empregando muita gente e continuando a viver na sua comunidade. E aí eu vejo que, eu não sei se isso chega na loja, obviamente deve chegar na loja, esse tipo de coisa, a mudança do comportamento e da forma de se relacionar com o instrumento. Você que é uma pessoa que analisa muito essas coisas, a gente já conversou muito sobre isso, como é que você enxerga a digitalização das coisas com relação ao aprendizado musical? Porque isso é uma coisa extremamente ligada, porque você precisa de um instrumento. Vamos lá. Cara, até é o que nós falamos aqui, é o seguinte, a questão a gente fica discutindo pela ótica de negócio. Vender pela internet é difícil, não dá mais, difícil entregar, porque nós estamos num mundo onde é que tem 7, 8 big techs que capturaram todo o valor econômico da indústria de tecnologia. Sim. Né? Meta, Google, não tô aqui para falar, mas são essas. Tem uma aí, novata né? aí, NVIDIA aí. NVIDIA que é inteligência artificial e tal. Cara, tudo que é novo, em vez de você repelir, o que a gente tem que pensar é como é que você integra. Isso. Tá certo? Como é que você integra? Então, por exemplo, nós vamos falar que a tecnologia não nos facilitou absurdamente. Tá certo? Então, assim, se ela vai substituir um violão no ensino, porque é um instrumento físico, eu não sei, mas o que é música? Fazer um recorte de DJ não é música? Muito. Claro que é. Tá certo? Um beat. Se o menino hoje baixa um afinador eletrônico, né? Se você vai imaginar em termos de capacidade, um instrumento musical, sei lá, um violão dos mais baratos, deve custar preço de varejo de R$300. Tá certo? Você falou de projetos sociais, que são projetos de inclusão.
Projeto social é compromisso nosso. A gente sabe, você não tem como viver numa ilha separada. O projeto social, você não deveria falar muito dele se tivesse todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Ele sempre vem à tona, porque o disparate é muito grande, né? Então, se você tem lá, distribui 100 violões, o menino consegue chegar em casa. Ele não tem hoje que ligar a conexão, ele compra o 4G por 50, que talvez o telefone sim tenha sido a maior ferramenta de inclusão do mundo, porque o pedreiro tem empresa, o outro, né, com o telefone. Ele falando do smartphone lá, ou do telefone mesmo? O smartphone. Telefone assim não existe mais. Não sei o que você está falando. Eu não conheço essa coisa. Eu sou muito mais novo que você. Cara, você fala assim... Liga, como é que você liga? A pessoa fala, é velho, porque a criança hoje faz assim. Não, vocês estão falando de cenas engraçadas, me veio uma dessa. Marco Ribas, um fantástico, grande amigo nosso, tal, não sei o quê. Um dia ele falou, Rogerinho, eu tô querendo levar lá um negócio, tal, não sei o quê. Eu falei, senhor, fulano, digita, bate aí, que ele tá, bate o recibo aí que ele tá levando em si, depois ele acerta e falou assim, bate não. Digita, bater revela idade. Isso aí, grande Marco. É isso aí. É isso aí, rest in peace. Vamos voltar que eu me perdi. Aí a gente estava falando telefone. Dessa coisa do telefone. Então o menino, se ele pega um violão, que é um instrumento extremamente popular, que ele consegue ter o afinador dentro do telefone de graça, ele consegue pegar o YouTube hoje e ver quantos tutoriais ele quiser, como afina, de aprender. Música. Isso dá para ele uma autonomia que às vezes o futebol dá até menor, porque pro futebol ele precisa de 10 para jogar. Tá? Para um violão ele se diverte. Não estou aqui falando nada, não estou querendo vender violão, não estou querendo... Mas é verdade. O processo disso é de inclusão no sentido seguinte, às vezes ele tem uma carência de escola regular, às vezes ele já não tem os mesmos campinhos para jogar bola igual ele tinha. Às vezes ele se encontra na música. Absolutamente. Quando você vai ver as Olimpíadas, as histórias dos nossos medalhistas são nisso. Os medalhistas, assim, vamos pegar aqui o Minas Tênis, onde eu joguei basquete 10 anos aqui, foi ótimo. Então, a minha programação no final de semana era ir para o Minas jogar basquete, a gente se dedicava hoje. Isso compete com o sítio do meu filho para ir lá jogar basquete, ele compete com o videogame dele, compete com a casa não sei aonde, ele compete com um monte de coisa, onde não tinha essa alternativa. Exato. Hoje, várias coisas, ou da música, ou do próprio esporte, sem dúvida vieram, ou do esporte, vamos dizer um futebol, que é uma grande ascensão, mas não só o futebol, mas a história da música, é sem dúvida um dos grandes veículos de ascensão social. Então, pergunta incrível. Voltando um pouco sobre essa questão que me fascina muito, de como é viver de vender equipamentos musicais. Vou te falar por 2 motivos no Brasil, principalmente. A gente viu que essa Mesh agora nos Estados Unidos fechou, Guitar Center também está passando suas questões, porém, você falou da questão do Collor, legal de ter aberto ali, mas teve também a questão de segurar lá a poupança, né, o dinheiro do pessoal. Então, 2 perguntas em uma. Como é que foi essa fase? Como é que vocês conseguiram atravessar essa fase? Como é viver de vender equipamentos de música no Brasil? Cara, atravessar a fase de Collor... Ela é quem é brasileiro, não vai falar só do Collor. Sim, claro. Tá certo. Usei esse exemplo porque esse exemplo é fascinante. Plano cruzado, plano Bresser, qualquer coisa que o mundo tosse, a gente é frágil. O dólar né? Semana passada o dólar foi a 5,70, hoje era 5,15, há 10 dias atrás. Então isso do Brasil é uma coisa assim, o brasileiro inclusive é muito safo para isso. Talvez a gente tenha um olhar... Talvez, se você quer ser empreendedor, vem no Brasil, porque a gente tem um olhar meio de rato. A gente vai para lá, vai para cá. Às vezes é diferente no Japão, tá tudo bem programado. Você vai chegar na hora, vai fazer o som tá na hora, o cabo funciona, a energia funciona. Aqui, me dá aqui, o Zezinho põe e faz um gato e vambora, tá certo? Então, isso não é diferente de nenhum empresário de qualquer segmento, quem sobreviveu, né, quem tem isso e tal. Como é que é viver de música? Viver de música é se reinventar todo dia. Tá certo? Assim, hoje o nosso negócio que envolve outras empresas, nós produzimos hoje na China, nós temos ponto de distribuição vendendo para 1.500 pontos no Brasil de distribuição, temos uma empresa de logística que a gente aprendeu a fazer logística e fomos fazendo. Tem menos dinheiro no varejo físico. Sim. Mas ele é experiência, né? Você tem que transformar aquilo numa experiência. Mas aí vem a pandemia. Né? Imagina só, é bom narrar o esquema da pandemia, porque você fala assim, às vezes você vai fazendo as coisas que você ama. Depois você pensa um pouco em dinheiro. Né? Claro que você tem que ter algumas necessidades. A gente já quem tem 50 anos, de alguma forma, a nossa família foi nos construindo que faz a gente poder experimentar mais. Né? Então a pandemia, por exemplo.
Imagina, 20 de março, né? Fechou o Brasil. Lembro muito. A gente faz negócio na China. Dia 18 a gente já estava todo mundo home office, porque a China já estava fechada, a gente já sabia da China, já sabia que não ia ser 20 dias. Então, nós ficamos 78 dias fechado. Tá bom? Fechado. Loja física. Tudo fechado, porque como é que 78 dias, nós estamos falando da pandemia, a gente esquece, parou tudo. Sim. Mas tá bom, mesmo se eu tivesse aberto, igreja não pode funcionar, não tem louvor. Logística. Escola de música não pode funcionar porque não pode tocar. Banda não toca. Ensaio não toca. O que a gente tinha? De repente falou, morreu, acabou o negócio do nosso negócio. O que aconteceu que muito rapidamente nós vivemos, inclusive, um grande boom. Sim. Porque as pessoas ficaram com aquela sede, eu vou morrer amanhã, eu vou fazer tudo. Um comprou um piano. Isso. Eu não podia comprar o carro, porque ele não podia andar. Eu não podia viajar. Então, vários dinheiros foram canalizados. O ano da pandemia foi o segundo melhor ano da história da empresa. Olha, Incrível. Tá certo. Eu imaginei isso, cara. Mas Eu ia você te falar perguntar, comigo mas assim, já eu falou. achei que de quebrado foi o segundo melhor ano da companhia. Olha só. Tá certo? Então, viver assim de música, você é como qualquer coisa. Você vai tendo espaços onde é que você acha uma oportunidade, você chega com um produto primeiro, tem uma necessidade, você tem uma virada de... Por exemplo, as caixas de som eram analógicas, aí você tem um line array, você teve toda uma mudança de equipamento de som, que você fazia um equipamento de som, onde você tinha que ter um rack. Você teve seu 3 em 1, tá? Todo mundo tinha que ter aquele rack montado, olha o meu rack e tal, não sei o quê. Hoje você quer uma caixinha dessas portáteis, que você tem 5 na sua casa, uma vai pro banheiro, sua mulher escuta lá, seu menino tem lá. Então, se você vai transitando dentro dessas coisas, e aí tem um pedaço, sim, de competência de visão empresarial. Se organize. Grande pedaço. Na hora que você está subindo, ladeira acima, não empurra gordo acima, porque se você quiser acelerar lá na hora que desce, ou seja, vai rolando junto com o gordo, então você tem que ir devagar. Essas frases dele são sensacionais. Você tem que achar. Às vezes você não acha caminho para crescimento, às vezes você passa um hiato disso aqui, mas é uma maratona, não é um segmento. Não é um segmento que provavelmente vai acessar o mercado de capitais e ficar enorme, é um segmento que no mundo inteiro é de famílias, mas é um segmento, sim, que dá para a gente trabalhar tranquilamente, deixar a nossa família dignamente e divertindo com isso. Se vai ser a próxima geração, né? Porque aí assim, é 1 para 3 e agora são 6. A empresa tem que crescer 6 vezes. E também temos que dar muita sorte, como eu dei 2 sócios que são complementares. Né? Então nós somos 3 sócios complementares, que aí, falar esse processo também que a gente acerta, a gente é complementar, tem um monte de coisa, nós estamos no lugar certo, acertamos, tivemos competência, fizemos nossa parte, erramos menos que acertamos, como qualquer outro. Então eu também não... Nós chegamos na China para importar quando a China abriu. Caramba. Então a gente também pegou isso. Aí é tendência, tá ligado? Você entendeu, fez a leitura, falou assim, o momento é agora. O Henrique até queria que fosse mais programado assim, mas ele talvez tenha sido mais romântico. O que aconteceu é que o meu irmão foi viajar para uma feira nos Estados Unidos, chegou lá e falou assim, descobri aqui que vai ter uma feira na Coreia. Eu falei, Coreia? Não, como é que se ligar? Não tem o telefone, não. Pega aí, fala rápido que é caro. Então tá. Ele foi falar, então tá, compra uma passagem. Naquela época, comprar uma passagem com uma semana de antecedência dos Estados Unidos para a Coreia era luxo. Você vai, nós vamos pagar, vou lá, então lá. Foi lá na Coreia, é igual tênis. O instrumento andou igual tênis. O tênis era made in USA, depois ele made in Korea, made in China, Vietnã, Indonésia. Tá certo? Você tinha isso. Aconteceu com o instrumento, a mesma coisa logo na China. Então ele foi para uma feira na Coreia. Chegou lá na feira da Coreia e falou, tem um instrumento aqui que lá custa 100, aí no Brasil aqui nós conseguimos comprar por 60. Falei, mas não pode. O produto é igual? Eu falei, não, é um pouco pior, mas não é 40% pior. Né? No mundo, que naquela época falar de instrumento era meio preconceito. Né? A gente, né, quem conhece, eu já fui muitas vezes à China. O mundo ainda tem um preconceito contra o chinês. Made in USA, made in China. Contra a China, né? Assim, o chinês tem vários hábitos que são diferentes do ocidental e tem isso, né? A gente falar que isso não tem, acho que existe, talvez ele é velado, como existem os preconceitos que a gente discute aqui dos minorias, mas ainda tem, mesmo ele sendo uma potência. E de lá, no meio que falou, mas eu acabei de descobrir aqui que vai acontecer a primeira feira na China. Aí eu falo, pelo amor de Deus, você já gastou dinheiro de Nova York para Coreia, você agora vai falar que você vai ficar mais uma semana na China. Não, mas já estou aqui na China, porque 40 horas de voo para você chegar lá. Aí então ele falou, vamos embora, compra outra passagem e vai para a China. Chega lá na China, eu fui no segundo ano e falou assim, como é que é? Ele falou, é igual uma barraca de lona. Era a primeira feira da China.
Uau! Tá certo? Eu fui 2 anos depois, falei, nossa, mas aqui é uma barraca de lona e tal. Aí ele falou, como é que tá o instrumento? Aquele mesmo que era 60 e que na Coreia era 100, que na Coreia era 60, lá era 30. Aí ele falou, mas 30? Era 30. Mas por quê? É muito pior? Eu falei, mas não é 50% pior. É bem Dá mineiro, pra né, levar, dá pra levar. Como eu Não é disse. 50% menor. E, coincidentemente, a gente pega aquela coisa de você estar no lugar certo na hora certa. Do mesmo jeito para cá era isso, abrir a China lá foi o momento que a China abriu para exportações no mundo. Então, os grandes gerentes das fábricas estatais na China passaram a foram convidados, impulsionados pelos regionais, pelo governo central da China, a abrir suas empresas. Então, tiveram incentivo. Então, os grandes gerentões das empresas estatais da China se tornaram empresários naquela época. Sim. Como normalmente a coisa pública tem um mato muito alto, quando o cara cuida do dinheiro dele, tá? Então, enquanto a gente estava lá, comprando aqui por 100, vendendo achando por 30 lá, o cara do lado de lá, ele produzia, a estatal vendia por 10. Sim. Quando ele descobriu que ele exportar, ele poderia vender por 30, que era a mesma conta, ele falou, nossa senhora, vou ganhar muito dinheiro aqui. Então, assim, a gente ganhava dinheiro aqui, o chinês ganhava muito dinheiro lá. Sim. E aí nós viemos trazendo os primeiros instrumentos, e aí tivemos muito preconceito. A gente tem uma marca chamada Michael, na época era Michael, e lá pro da China. E aí teve muito Peraí, mas a preconceito Michael é de vocês? A Michael é a empresa do grupo. Eu tive meu primeiro violão no Brasil. Olha que coisa louca. Historinha. Story time. Quando eu tava vindo pro Brasil, eu passei... Antes de mudar pro Brasil, eu passei uma temporada aqui. E eu sempre falo, quando eu chego em casa, o que ali transforma a minha casa? É um violão. Eu compro o violão e falo assim, agora é minha casa. Por quê? Porque senão você tá mudando, você sabe, né? E aí eu falei, eu vou lá na Serenata, vou comprar um violão. Comprei o Michael, cara, que legal. Não, hoje um pedaço do grupo, hoje o grupo chama Classic, é um conjunto de marcas, uma parte, a Legal. Serenata é uma parte que talvez nós sejamos falar, mas a Serenata hoje é 35% do nosso negócio de instrumentos musicais. Então, nós temos marcas hoje de prato, que chama Titan, marca de caixa de som, chama SXA, marca de mesa de som, que chama Sotex. Então, nós temos marca, nós criamos produtos, quisemos uma plataforma de marca, onde é que a gente desenvolve, desenha com a cara da gente aqui, a gente até enxerga bastante no varejo o que vai acontecer, desenha, feedback junto com o músico, o que é adequado no mercado brasileiro, posiciona o produto, vai para a China, contrata o que a gente quer fazer, importa e distribui no Brasil. Esse hoje é o nosso principal negócio. Né? Então, assim, a gente está falando aqui e andando, mas dando voltas de onde que a gente chegou, de onde é que a gente sobrevive. Isso hoje, a Serenata é 35% do nosso negócio. Assim, não é 35% porque ela ficou menor, não. É porque os outros negócios têm um alcance maior, mas nós viemos da Serenata, tem um apelo emocional também muito forte lá. O varejo, no momento de hoje, sofre o desafio como a indústria sofreu na época que entrou o stream pela primeira vez. O Napster, não vou na chamar verdade, de stream, MP3, não era nem stream. Tá certo? Né? Como monetizar? Então, mas é uma fase que a gente vai... aliás, daqui a alguns anos, quando a gente fizer outra entrevista aqui, nós vamos ver como é que a gente vai ser lembrado. Amém. Sobre uma cara da Tower X, porque aí o CD sumiu. Quebrou, tá certo? Né? Aí, efetivamente, a mídia sumiu, mas assim, todos os vendedores de CD que eram lojas se transformaram em lojas de instrumento musical. Uma boa parte das lojas que vendiam CD, a que sobreviveram, viraram para vender instrumentos musicais ou eletrônicos. E algumas viraram de roupa, sabia? Por exemplo, você vai lá na Galeria do Rock, a loja Kim, um querido amigo meu. Lá em São Paulo. O cara começou, vendiam álbuns e tal, aquilo ali começou a cair, o cara começou a colocar um tênis, uma camiseta. Hoje é uma das maiores franquias aí do Brasil, que é a loja Kim. É muito interessante, porque na verdade quando a loja sai de CD e vai para instrumento musical, o cliente é o mesmo. Sim. Ele tinha um tráfego, um trânsito naquela loja que às vezes ele não vira de uma vez, ele vira assim, um pedaço de instrumento, ele pendura 2 violões, do violão ele vende uma guitarra, da guitarra ele vende um amplificador, aí ele tem preço aqui, ele compra um fusível, porque na época o cara vendia porque trocava fusível de TV, hoje não tem mais isso. Então, no final, todo varejista tem que ter esse olhar de mambeme mesmo da coisa. O varejista é um caixeiro. Né? Mesmo que seja a Amazon, né? Tá no lugar certo, na hora certa, do jeito que a pessoa quer receber, qualquer
qualquer coisa. E nós estamos num mundo muito louco, né? Se você for pensar assim, a Amazon resultou... e a gente fala assim, como é que é um desafiante, né? Eu vou dar uma volta lá em cima, lá, assim, só como a gente acompanha muitos números, você falou assim... Adoro esse a seu Amazon lado. cresceu no trimestre 10%, tá? Faturou 148 bi de dólar. Em um trimestre? No trimestre, tá bom? As ações caíram 4 porque o mercado achou que cresceu pouco. Então o mundo hoje, que ele é muito rápido, muito digital e muito franco, você tem oportunidades que você tem que andar. Né? Acho que voltamos muito para negócio. Não, excelente, eu isso adoro. é bom demais. Mas vou voltar lá atrás, porque eu sou da época do seu pai na loja. E meu pai era músico. Eu tô falando, talvez eu tenha passado das 8 aulas de teoria musical. Porque meu pai... Essa é a grande resiliência que a gente sabe que nunca vai acabar. Porque a história da família na música é um grande puxador mesmo. Vai puxando e tal. A referência, né? Que eu falo que nós somos consequência da observação, né? E você fala muito de frases do seu pai. E como é uma empresa familiar, e a gente sabe no mundo empresarial tem muito problema de sucessão. Na minha opinião, vocês fizeram uma sucessão de uma forma muito tranquila. E você fala das frases do seu pai, como um cara que tem um olhar do varejo, né? Sempre teve isso muito, muito claro. O que você acha que você trouxe? Eu estou falando isso porque eu vejo muitos amigos que estão chegando na minha idade e vejo que eles estão tendo problema de sucessão em suas empresas familiares. E tem a história da referência, né? Você tem uma referência muito forte, que você não mudou de área, você não montou um projeto separado, você ocupou um lugar que era do seu pai, vocês fizeram isso para mim de forma brilhante, mas o que os sinais, as frases, os valores, o que você guardou do seu pai? Assim, o que ele te passou? Eu só trabalhei com meu pai 3 anos. Muito interessante isso, né? Quando eu cheguei na empresa, eu com 18 ou poucos anos, assim, o mais velho, o Marco Aurélio, meu irmão, tinha 2 a menos e a Dani tem 7 a menos do que eu. Quando eu cheguei na empresa, como qualquer filho de dono, eu fui pro balcão, né? Aquilo lá. E o meu pai, já nessa época, meu pai veio de uma família muito humilde, meu pai foi despejado 7 vezes, meu pai tem várias... saiu, vamos falar assim, ele carregou aquela pedra lá de baixo, que é a grande barreira da ascensão social quando a gente fala de projeto social. Então a gente talvez nunca tenha vivido essa falta, mas a gente sempre teve a noção muito clara do que é você não ter nada. Talvez isso possa nos falar porque nós apoiamos muita gente. Apoiamos muita gente. Então meu pai tinha essa vamos falar, esse olhar lá atrás. Até me perdi aqui. Que eu tava falando do seu pai, da ascensão, de você ter trabalhado com ele 3 anos. Trabalhei 3 anos. Então, quando eu cheguei na empresa, ele já estava muito cansado, porque ele trabalhou desde novo, com 53 anos, ele tinha trabalhado no varejo, todos os dias. Nós estamos falando de uma época que o Natal você fechava dia 24, 10 horas da noite, no varejo você trabalhava de 8 às 10 na época do Natal, então você não tinha, trabalhava todo sábado até 6 horas da tarde, então ele ficava muito... Então eu trabalhei com ele muito pouco, E aí ele se afastou, ele teve essa coisa, uma luz muito grande, porque uma da parte que tem problema de sucessão é primeiro o sucedido tem que querer ir embora. Né? Quem é o fundador tem que querer ir embora. Porque um pedaço não é o sucessão. Um pedaço é que às vezes o fundador, e a gente fez depois vários cursos e ouviu isso, várias coisas, ouviu essa frase com uma turma de consultoria de São Paulo, que ele fala o seguinte, que o fundador gosta mais da empresa do que dos filhos. Sim. Porque dos filhos ele precisou da sua mãe para fazer, ou do seu pai para fazer. A empresa ele tem a sensação que ele fez sozinho. Então tem várias coisas sociológicas, você ouvindo isso, você começa a entender que pode até fazer algum sentido. Então ele chegou muito cansado, com 53 anos, quando eu cheguei, ele foi logo não trabalhando mais sábado, não trabalhando mais sexta, e tal, muito rapidamente falou, não vou trabalhar mais, não quero trabalhar mais, e pronto. Aí um dos meus grandes formadores foi o meu tio, né? Que eu trabalhei com ele 8 anos, então eu trabalhei com ele até 28 anos, e eu perdi o meu tio com 28 anos. Né? A gente teve um momento trágico na família, meu tio se suicidou, foi super duro pra gente, era um grande amigo meu, era um dos melhores amigos, meu mentor, talvez o cara que
que me ensinou a trabalhar. E eu, com 28 anos, assumi a empresa. Né? Meu pai falou, eu vou voltar. Quando ele falou, vou voltar, eu falei, meu filho, não tem condição de voltar mais não. Eu não volto mais para cá, não. Nessa época, o Marco Aurélio, nessa época também, quando o Marco Aurélio chegou na companhia, ele falou assim, pô, mas tem o meu pai aqui, tem meu tio aqui, nós tínhamos um gerente relevante, tem você aqui, eu sou o quinto na sucessão, até esse negócio chegar em mim... Marco Aurélio é seu irmão? Meu irmão. Meu sócio, meu irmão, ia dando minha irmã. Ele falou, não vou ficar aqui nesse negócio aqui mais. Tá? Ele falou, não, nós arrumamos um jeito, mas Marco Aurélio foi estudar fora. É o que mora na China? Morou na China, 2 anos e meio. Aí ele foi morar em Los Angeles. Morou lá 1 ano e meio em Los Angeles, o que trouxe pra gente o inglês, ou a questão de vivência internacional. Aí nós tínhamos uma conta, nós passamos a ser o importador da Yamaha naquela época. Então, várias coisas que foram acontecendo com a gente. Aí o meu pai já afastando a empresa. A gente perdeu o meu time. Então a gente tinha, assim, a gente não fez uma sucessão, assim, um pedaço de sucessão, ou vocês assumem agora, ou nós tivemos uma janela aberta. Tá certo? Aí também tem todo o valor da nossa geração que conseguiu ficamos traumatizados, então fizemos curso, fundação, FGV, fomos atrás de nos organizar com uma série de coisas que nos ajudaram. Minha irmã, mesmo sendo mais nova, a Daniela foi a primeira gerente nacional da nossa marca de atacado. Olha. Ela tinha 19. Uau! Então, quando ele fala, ela é gerente cara. nacional, ela pegava o avião que sozinha, um menino de 19 anos, e pegava e ia lá pro Nordeste, rodava o interior do Nordeste. Falava assim, cadê seu chefe? Com 19 anos. É. E o representante montava aqueles carros velhos lá. E, então, quando a gente vai olhar, a gente não teve, mesmo ela, às vezes, ter o olhar, talvez, feminino proteção. Nada, Daniela enfiou a cara, andou. Marco Aurélio, em algum momento, falou, vou embora pra China, e morou 2 anos e meio na China com a família, com meu afilhado com 1 ano. Então, tem várias coisas que a nossa sucessão tem a ver com... o fundador abriu muito espaço, né? O sócio do meu pai, nessa época, depois nós compramos a sociedade, foi um importante mentor para mim, me ajudou muito. Teve um gerente também que teve uma contribuição relevante na minha formação, também um cara de que eu tenho muita gratidão. E aí aí a gente começou a aprender a importar, aí a gente foi aprendendo, a gente foi estudando, foi conversando, essa coisa que você falou assim, a gente pergunta, a gente ouve, a gente erra, mas a gente toma decisões. Né? Acho que você tem essa coisa de liderar, não tem nada a ver com democracia. Né? Você ouve, mas não, alguém tem que chegar uma liderança, tem que falar assim, nós vamos aqui, e na hora que decide aqui, a gente tem essa expressão lá, que é uma expressão que eu acho que nem sei se todo mundo sabe, que é por que tem a expressão rasgar o samba, né? Porque é assim lá no Morro, no Rio de Janeiro, né? Quando você vai fazer a escola de samba lá, vai ter o Morro, vai lá 10 caras lá para escolher os sambas, né? Cada um com seu AK-47, a sua revólver em cima da mesa, e vamos lá ouvir o samba. Entra o samba, vai lá todo mundo. Ganhou pega todos os outros sambas, acende um daqueles tonéis lá com óleo diesel, que de vez em quando eles põem um cara lá dentro, pega os outros sambas e jogam lá. O que essa expressão significa assim, rasgar o samba. Cara. Uma vez que você rasgou o samba, por que se rasga o samba? Porque os outros nunca mais podem ser cantados para não competir com o samba da escola e tal. Então, são essas histórias eu ouvi na loja, por um sambista que contava... Legal. Pra gente. Então, são pequenas coisas que ao longo do tempo, então, a sucessão, para voltar e não se perder o tema, tem a ver que, primeiro, o fundador tem que se afastar. Segundo, a segunda geração tem que querer. Depois, a segunda geração tem que ser competente para isso. Depois, a segunda geração tem que querer continuar. É muito... complexo. Né? A gente teve conselho de administração, foi muito interessante com o nosso primeiro conselheiro, quando ele chegou lá no primeiro dia, ele fez uma pergunta para a gente, falou assim, olha... E é um cara, também foi o meu mentor profissional, esse aí me ensinou muito. Ele fez uma pergunta super interessante na mesa, falou assim, olha, tá bom, tá tudo ok, tá, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês que eu queria que vocês me respondessem. A estatística fala que a empresa da primeira para a segunda geração, acho que só passam 15%. E da segunda para a terceira, acho que da primeira para a segunda só ficam 5%. Só 5% das empresas chegam na terceira geração. Uau. Eu quero que vocês me falem por que vocês vão estar entre esses 5%. Boa. Caramba. Pergunta irada, é isso aí. Eu quero saber por que vocês são. Hoje eu posso responder um pedaço. Primeiro, você tem que ter um monte de convergência, cuida, né? Quem ama, cuida do seu relacionamento, cuida da sua sociedade. Às vezes, tem que construir ponte. Né? Às vezes você casa ou na empresa, ou com o sócio, ou com um amigo, ou com a esposa, tá todo mundo num estágio. 10 anos depois,
um não faz mais futebol, um foi profissionalmente melhor, um ficou para trás. Se você não for construindo ponte no meio do caminho, chega uma hora que você já está... Um está conversando de Abigail, o outro está conversando com Zenaide. Então, você cuidar, isso é uma grande parte. O que a gente está experimentando agora, e a gente fez isso muito bem, mas é sempre um desafio, porque isso é igual lâmpada, quando queima de uma hora para outra, é que assim, será que o seu negócio original vai ser um negócio de 60 anos? Então, nós estamos conversando aqui com a Serenata, onde é que 35% do nosso negócio ainda é a Serenata. Mas será que esse varejo que trouxe todo essa diversão, né? A gente tem um grande presente de ter vivido a primeira geração da música de Minas com força nacional. Sim. A gente estava lá de 72. presente. Qual vai ser a próxima? Vai funcionar sim? Ela vai nascer na internet? A audiência dela é desse jeito? Tem tanta coisa que a gente não sabe se perguntar, mas assim, quando tem isso, e também ouvi isso do meu pai também, sempre lembrando alguma coisa, resgatando, gosto de lembrar assim, ó, é que o medo paralisa. Boa. Então, não tem jeito, se joga. Rogério, eu tô achando fascinante porque a gente está tratando de um tema de uma empresa de música, mas a gente tem falado muito de negócio, que é uma coisa que a gente ama, as pessoas que nos assistem amam também. Tá sendo uma aula. Uma pergunta. Nem essa pretensão, não, só tô contando Não, mas eu tô amando. Eu vou já mandar as duas em um. Número 1, o quanto de negócios você fala em casa, porque tem muita gente que assim, por exemplo, músico, né? Às vezes o cara, ele leva a música pra casa, ele chega sentando no piano. Elton John mesmo falou outro dia que ele não toca em casa, não toca piano. Ele fala assim, você chega em casa e vai falar, tipo, é o lance dele. Então eu queria saber o quanto disso é paixão mesmo de estar ali no almoço falando sobre isso, e o quanto disso você fala, não, isso aqui eu vou deixar para os meus negócios. E falando de negócio, que eu vejo que você é muito bom e domina bem, quem são as suas referências de homens de negócio, de pessoas de negócio que você fala assim, esse cara aqui eu admiro, ou essa pessoa? Interessante você falar, mas eu volto também num quesito de novo, sorte, tá bom? Porque você vai falar das famílias, né? Então, a gente nessa preparação, nós já tivemos em alguns momentos que a gente levantou da mesa e falou assim, eu não aguento mais, não quero mais conversar com você, meu sócio, não quero mais, não aguento mais, tal. E nós tivemos a humildade, por exemplo, nós fizemos 2 anos de terapia de sócios. Uma vez por semana. Fomos por uma psicóloga durante 2 anos, sentava lá o meu pai, enquanto ele era vivo, e os 3 filhos. Ele não falava nem uma palavra. Ele ficava só olhando, mas a presença dele nos organizava ali. Isso ajudou muito a gente, porque a gente chegou lá falando assim, nós temos um problema. Que a gente chega em casa no final de semana e a gente vai se reunir, igual tem Dia dos Pais agora, vai estar todo mundo lá em casa. Falou, a gente só fala de negócio, né? Então é um negócio difícil e tal. Um pedaço nós organizamos para dar um pouco mais disposto de outros temas. Um outro pedaço foi resolvido com a palavra da psicóloga. Falou assim, ó, se é isso que une vocês, qual o problema de vocês estarem olhando? Então faz o seguinte, se vocês querem ter uma família, tem uma empresa organizada. Porque se você não tiver uma empresa organizada... Você vai falar de negócio no almoço. Se vocês querem se organizar, se isso é o que une vocês, se vocês brigarem na empresa, vocês vão brigar. Então isso serviu para a gente, para moderar isso aí. A outra coisa que envolve as famílias, só para continuidade, que envolve também essa coisa de... Cara, eu acho que tem um pedaço de sorte, eu acho que tem algumas coisas que a gente, assim, não é totalmente sorte, mas você encaminha, porque você treina, por exemplo, assim... a minha cunhada foi com o Marco Aurélio para 2 anos e meio para a China. Meu afilhado tinha 1 ano. O Marco Aurélio falou, vou embora para a China. Ela falou, vamos embora junto. Eu com meu afilhado com 1 ano foi embora para a China. Então, os meus filhos demoraram 2 anos e meio na China, dessa forma, com a promessa de morar 1, ficaram 2 e meio e tá tudo certo. Tá bom? Se você vai olhar a minha família mesmo, minha mulher, que é professora de matemática, né, meus filhos que hoje são mais velhos, 18 a 16, são extremamente tolerantes e vibrantes com isso, né? De vários momentos, as minhas filhas falam assim, não, pai, às vezes eu não sei se eu quero ser empresária, porque às vezes você trabalha muito, você não tem isso aqui. Lá em casa conversa assim, fala, olha, se você soubesse o tanto que eu gosto disso, meu sócio, eu até fazia de graça. Então eles acabam comungando um pedaço, as famílias empresárias. Você vai pegar a minha irmã, que o meu cunhado é empresário, tem
uma casa de carne super bacana. Eu sou tal. cliente Como é que dele. chama? Casa Monte. Pode tá falar, certo? aqui tá- Maravilhosa. Casa Ó, Monte. recomendo Casa demais Monte. aí, viu? Eu sou cliente. Então, assim, ele tem isso, assim. Então, quando ele tem hoje 2 famílias empresárias, quer dizer, o meu cunhado e tal, então aquela coisa, minha irmã falava assim, nossa, às vezes eu não quero ficar tanto na operação. A Dani não tem funções tão de operação na empresa, mas ela tem funções relevantes de back, né? Então, quando ela chegava, eu falei, não, mas eu não sei, eu não quero isso, tal. Beleza. Quando ela chegou em casa, o meu cunhado empreendedor carne de carne, beleza, ele trabalha sábado, ele tá lá na beira do balcão. Eu falei, mas que engraçado, a gente, você não topa. Mas com o seu marido, você topa. Eu falei, mas eu saio daqui, então vamos ficar tudo mesmo, vamos continuar empresário mesmo e vamos rodar. Então, essas são coisas que você fala assim, da próprias famílias que continuam andando junto. Acho que te respondi para isso. Certo? Então, eu falei, acho que isso aí atendeu a primeira pergunta relevante. A segunda, quem te influencia, tá certo? Eu tenho que fazer uma homenagem realmente verdadeira a uma coisa que aconteceu quando eu tive 35 anos, que um amigo meu, Luiz Carlos Nassif, me convidou para uma ONG que estava chegando aqui em Belo Horizonte com 20 membros, que chamava o IPO, que é Young Presidents Organization, que é uma associação, uma ONG de empresários, líderes empresariais, onde é que tem que ser o principal dirigente da empresa, e eu, naquela época, quando ele me convidou, eu falei, nossa, mas eu já faço parte da Associação Brasileira de Música, já faço parte do CDE, já faço parte da federação. Aí eu fui numa reunião, onde é que a gente tem esse grupo de empresários que se reúne uma vez por mês, a gente é um grupo de 8, hoje são 100 em Belo Horizonte, cada um tem um fórum que é de 10 pessoas, para não alongar muito, então eu reúno uma vez com isso, onde é que são outros 10 principais dirigentes das empresas deles, tá certo? Essa ONG congrega mais ou menos um terço do PIB mundial de empreendedores. Então, isso não é só daqui. Então, se eu for na África do Sul, se eu for... Né? Então, tem sites. Então, se eu tiver um problema, eu estou com um problema de câncer e eu quero tratar em Boston, eu posso mandar um e-mail e falar, olha, eu sou daqui e tal, não sei o que. Tem alguém, vai ter um dirigente lá que já passou por isso e tal. Então, a gente se reúne, ou só eles ou outros também, uma vez por mês, onde não tem opinião da vida dos outros. O que a gente divide são dores. Né? Então, que você tem o tripé tanto... Porque quando você é um principal dirigente, os seus problemas são iguais. Tanto se você for uma empresa de bilhão como uma empresa de milhão, quanto os particulares, os pessoais e os profissionais. Seja algumas dúvidas, você tem pessoal, se eu vou tomar uma dívida, se eu não vou tomar uma dívida, se eu não sei o que aconteceu, isso aqui, aconteceu um acidente na minha empresa, como é que eu fiz tal. Minha mulher, eu não estou aguentando com minha mulher, ela não me respeita, não sei o que, um tem amante, o outro não tem, o outro não sei o que, mas é o que é a vida como ela é, tá certo? O outro não quer, o outro não quer, o outro chegou, o outro tá com problema do filho, o filho tem autismo, o outro tem não sei o que, o outro não sei o que, o outro tá indo muito bem, o outro é primeiro aluno e tal. Quando a gente convive com esse universo, a gente teve isso aí, e num ambiente onde é que ninguém acha nada, então eu não vou para essas reuniões para falar assim, olha, eu acho que você devia fazer. Ele fala assim, ó, eu tenho uma experiência a contar, que pode te ajudar. Quando o cara conta isso, primeiro que você ouve no tempo, porque assim, primeiro que você baixa a sua vergonha, você baixa uma série de coisas suas. Talvez isso hoje, eu talvez seja extremamente grato, são esses 10 ou mais uns 30 que eu conheço, porque eu conheço gente do mundo inteiro que fazem parte, que tem uma relação de confiança e de confidencialidade e de uma série de coisas que eu acho que me ajudam muito a congregar. Então, eu acho que essa é uma grande referência para mim que eu tenho, tá certo? Eu sou um mutante, né? Eu não posso negar que o pai é sempre uma referência, mas não sei quanto profissional ou não. Eu tive um conselheiro que foi muito relevante, profissional para mim, mas assim, eu não consigo te falar assim, alguém tão inspirador, porque eu sou um mutante. Né? Talvez o Henrique saiba disso, assim. Eu às vezes não tenho um lado, às vezes posso ser em algum momento tratado como isentão, né? Porque assim, vamos falar de polícia, eu sou esquerda, eu tenho problema na direita. Se eu estou na direita, eu tenho problema na esquerda. Se eu sou isentão, eu tenho problema com os dois. Então, assim, eu continuo uma BM nessa coisa, ouvindo sempre, ouvido atento. Então, hoje, o que eu falo assim, o que você fica com mais tesão, que mais te inspira? Para te falar a verdade, são programas trainees, onde eu convivo com um menino de 18, 20 anos dentro da empresa, que é um tesão sem limite. Que você eles vê a não galera... sabem, que é uma outra fase do meu pai, que é assim, se eles soubessem e se eles pudessem, eu pudesse. Né? Porque a energia junto com um pouco da senioridade ajuda isso. Então, isso me motiva de forma absurda. Então, a gente teve recentemente, assim, eu sou um cara que ando em vários lugares. Você pode me ver em vários lugares. Então, eu não tenho um lugar para falar assim, não, quem te inspira? Você tem histórias do Skank, do Jota, da Ivete, sei lá, do cara, de um maestro de escola, de um sambista que me ensinou. Como é que é essa do maestro?
Cara, a profissão do maestro é uma questão, é um cara que é tão brilhante como um maître e como um mestre de obra. Tá certo? Porque ele tem talentos ali que são muito diferentes. Tá certo? Quando você pega um bom maître, tá certo? Ele toma conta do salão no olho. Exato. Ele sabe qual mesa que ele tem que dar para um, quem que dá para outro. Quando você pega um bom mestre de obra, o maior assentador de pedra, que é o fodão, não pia. E o servente carrega o dobro de tijolo. Tá certo? Um bom maestro, cara, ele consegue pegar aquele conjunto de talentos, normalmente superestimados no ego, né? Porque é um ambiente de autopotência, negócio, e ele põe para tocar de uma forma brilhante. Então, assim, toda vez que eu encontro com o maestro, desde ele transpor, né? Porque quando eu falo maestros, assim, nós temos que lembrar, por exemplo, em Minas Gerais tem 450 bandas, aquelas de fanfarra, de negócio, tem 450 bandas cadastradas. Então, quando você pega esse maestro, que aí ele vai lá, no final de semana ele faz uma feirinha da quermesse para juntar o dinheiro e compra uma clarineta. Ele vai lá no serenato, compra uma clarineta com o dinheiro da coisa. Aí ele dá o dinheiro, aí tem um menino para dar a clarineta. Essa clarineta bate na mão de 50, porque na hora que ele melhora, ele dá a clarineta melhor, aí o segundo pega uma clarineta. Tá? Então, um maestro inspira de forma absurda. Então, assim, são experiências que eu estou falando sobre estereótipos dentro do universo da música que me inspiram. Então, e sempre com uma paixão no fundo, né? Pode ser por assim, eu tô dentro, assim, nós nunca fomos não fomos uma família que fez a coisa necessariamente pela grana. Mas também nunca podemos falar que nós fomos displicentes com relação a isso. Percebe? Tá certo? Mas a gente teve um presente que eu não vendo recapagem de caminhão. Eu vendo sonho todo dia. Então isso para mim é um presente. É sensacional. Tá certo? É um presente. O cara que vai comprar o equipamento, cara, vai comprar ali, entendeu? É um presente. Cada família que tá indo lá vai fator trazer sonho, arte, prazer, sensibilidade à sua vida, que é uma frase que meu pai sempre falou, inclusive é marcado em vários lugares da empresa, é isso. Cada cara que leva um instrumento musical para a sala tá somando arte, sensibilidade, prazer à sua vida. Eu vou contar um caso disso aí, que foi quando eu fui tocar com meu pai lá na loja. Pô, esse vídeo é lindo, cara. Eu tocando com meu pai. E isso é um vídeo, tá no meu canal do YouTube, todo mundo pode ver. É uma coisa sensacional e para mim marcante na minha vida, aquele momento ali. Que é estar numa sala cheia de pianos, é o encontro de gerações. Minha casa nunca teve 2 pianos. E lá tinham, sei lá, 5, 6, 7 pianos. E é marcante para mim aquele momento e é muito graças à estrutura. 2 pianos é só na casa do Mauro. Né? É um amigo nosso que a gente tem. Então. Mas assim, isso é tão marcante de forma afetiva como você lembrar como foi com seu pai no Mineirão. Sim. Tá certo? Como essas coisas, a primeira viagem que você faz com a família, a primeira comunhão, tal, do filho ou qualquer coisa. Então, é uma eu tive um presente, e eu especificamente, talvez o Henrique também tenha essa memória, esse prazer, a gente poder falar, as coisas aconteciam no físico. Sim. Né? Hoje, às vezes, as coisas acontecem no digital. A relação é digital, a relação é com influência, é uma relação de... Lá a gente acontecia porque ia lá, o cara pegava um ônibus, ia lá no centro, porque lá tinha, ele ia se divertir. Tá certo? Então a gente teve algumas coisas como... não sei quantos conhecem, você vai pegar por a história do André Midani, por exemplo, lógico, que foi um dos grandes produtores da história, talvez o maior. O nosso Clive Davis, passou tudo na mão dele. É. Passou tudo na mão dele. Se você falar assim, pô, aí você vai falar que o cara não tinha um toque de genialidade. Que isso? O cara tava num momento único, né? Por exemplo, algumas coisas que a gente lembra de caras da música. Sim. Sem discutir o caráter, não vão Se você pegar a história do João Avelange, que é o cara que construiu a FIV do jeito dele lá, todo cheio de história, mas ele estava dentro, vivendo aquela transformação. Então, a gente viveu isso. Ninguém tira isso da gente. Sem o menor olhar saudosismo. Eu olho para isso assim com o maior carinho da tradição da nossa empresa, né? Nós falamos bastante da empresa e tal. Mas
eu vou ser lembrado pelo futuro ou pelo que eu estou vivendo no presente. Então, é ótimo para botar no quadro, lembrar, reverenciar, acho que é muito importante. Mas eu confesso que o que me fascina mais é o novo e o futuro, como o Henrique falou logo no início. Pergunta agora, assim, que é interessante. A gente falou muito de negócio, música. Quem são os artistas que você mais curte? Né, aqueles que você fala assim, cara, esses aqui... Eu cheguei em casa, a gente tava ali, aguardando ali na sala de espera aqui, tava tocando Bill Evans, até te perguntei, sabe quem tá tocando? Tava tocando um pianista que eu amo. Quem são aqueles lá pra você que você fala, cara, esse aqui fizeram parte da minha formatura, da minha formação, perdão? A maior invenção da tecnologia é o Spotify, né? Tá certo? Se o cara... Gosto. Talvez eu esperasse um dia para chegar num podcast e o cara falasse assim, ó, maior invenção, eu falei assim, Spotify, tá ensaiado. Eu sou um cara que toda Excelente. segunda-feira, estou ansiosamente esperando segunda-feira, apareceu Descobertas da Semana no meu Spotify, para eu ouvir o que ele trouxe para mim, tá certo? Eu escuto 2 horas e meia de música todo dia quando tem aquelas estatísticas do Spotify, a minha tá sempre entre os 10 maiores. Porque às vezes eu escuto a mesma música por 10 versões ou por 10 artistas e tal. Mas para não fugir da pergunta, eu acho que tem alguns caras que, assim, eu acho que o Rolling Stones fez parte da minha geração, eu acho o Michael Jackson um gênio, tá certo? Assim, da coisa. O Brasil, ele sempre canta um estilo de época, né? Então você pegar o que os caras da década de 70 fizeram, porque era um momento de repressão, sei lá, desde que seja Caetano, João Gilberto, Adoro Benjor, Tábua da Esmeralda, tá fazendo 50 anos, também é um disco que é importante para mim, tá certo? Aí você vem outra geração que canta o funk, tá certo? Eu não tenho como negar, que tanto que eu escuto o Skank, os mineiros todos, alucinado com o Clube da Esquina, como, não sei se eu sou como um bom mineiro. Você tem alguma história com os caras lá, na Serenata? Tipo, do Milton ter ido lá, ou do Não, Neto? eu tive pouca interação, assim, com eles, assim. A gente teve, sei lá, um workshop com o Toninho Horta e tal. Mas ele já era uma idade... Não, mas assim, não, vários, assim, né? Tem muito contato com o Rodrigo e tal. Sim. Meu pai foi muito amigo do Marildo, é muito amigo, eram grandes companheiros. Tal. Então eu não tenho lembranças, mas eu tenho algumas histórias divertidas, já que você falou que é história. Por favor. Né? Chegou lá em casa, minha mulher falou, esse trabalho aqui eu sei que vai ter que fazer com os meninos na escola, né? Porque a professora de matemática, ela divide muito bem essa função. Eu sou ruim de fazer para casa com os meninos. Eu falei, mas esse aqui é com você. Tal. Chegou lá e falou assim, olha, nós temos um trabalho sobre o Clube da Esquina aqui e tal, você tem que fazer um trabalho. Eu falei, não, esse aí você pode deixar comigo. Aí eu liguei pro marido, falou, Marilton, eu tô com os meus meninos de 8, 6 anos aqui, você vai estar no Marilton, eu queria levar eles aí para almoçar, honra, mano. E eu vou para almoçar, eu queria que você contasse para eles a história do Clube da Esquina. Também sou muito amigo da família do Pacífico, tal, aí fui lá. Então eu levei eles lá no domingo para almoçar, e o Marilton sentou e nós ficamos tomando um vinho, e lá e tal, eu gravando já, né, com o celular, né, gravei a conversa, tal, não sei o que mais. Eu tinha passado na loja, falei, nós não podemos perder, vamos lá na esquina. O marido falou, não posso, que eu vou ficar aqui. Levei uma sanfoninha pro Pedro, levei um violão, ensaiei em casa e nós ficamos lá no Clube da Esquina. O sol pega o trem azul. Os meninos tiraram 10. Cara. Os meninos tiraram 10. Chegaram na escola, foi o melhor trabalho. Porque não conseguia dar 11, né? Só 11. Enquadrar. Mas assim, é uma coisa importante, mexe comigo. Eu não sei quanto que isso é porque a gente é mineiro, mas eu acho que o Clube da Esquina hoje é uma coisa do mundo. Pra mim é uma coisa, você fala assim, o que emocionalmente às vezes te faz chorar? Eu não cresci aqui. Eu ouvi algumas coisas importantes. E o que mais mexe comigo é Clube da Esquina. Mas eu ouço muita coisa. Né? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu gosto de Herbie Hancock, por exemplo, para falar de caras diferentes, mas isso é... Mas eu vou falar uma coisa aqui. Né? Normalmente, a gente quando passa dos 40, a gente não quer saber de muita novidade. Falei isso outro dia com um amigo. E você está dizendo, e já disse mais de uma vez, que você quer a novidade. O que te faz pensar diferente? Você sempre foi assim? Boa. Poxa, não sei como te responder. É quase uma terapia, não. Mas é porque você falou tanto... a mesma coisa. Tô enxergando isso. Não sei se pode ser um comichão de empreendedor. Tá certo? Talvez isso empreenda. Porque a gente, às vezes, é filho de... Às vezes, tem um comichão empreendedor. Tá certo? Mas, assim, a gente reverencia sempre o passado. Né? Pelo menos que a gente que tem um passado feliz,
Tem gente que foge do passado, porque teve um passado difícil. Eu sou muito resolvido e muito feliz com o meu passado, tá certo? O meu presente, ele tem um certo domínio, né? Que você escolhe onde é que você vai, se eu vou encontrar com você, se eu, né? Eu tenho uma agenda pesada ainda social, todo dia você tem alguma coisa que se preenche, desde que seja de uma missa de 7º dia, porque quem está com 50 todo dia tem uma missa porque os pais estão com 80, desde uma festa de criança, alguma coisa, todo dia, uma festa de 15 anos, todo dia você tem uma coisa. Aqui, bomba. Agora o futuro é a sensação de viajar, tá certo? Você tá lá, o que você vê? Você não tem desenho do futuro. Então esse olhar, e você fala assim, olha, isso aqui é legal, isso aqui é uma coisa que me fascina, tá certo? Não só me fascina... deixa eu te falar, eu não sou lá de casa o que mais é fascinado com o futuro. Quem é mais fascinado com o futuro na minha casa, o meu sócio, é o Marco Aurélio, meu sócio. Ele é muito mais fascinado com o futuro, talvez, do que eu. Mas isso é uma coisa que mexe com a gente, sabe? Assim, a gente gosta, vai ter uma coisa nova, vamos lá ver, às vezes gosta de lugar onde é que ninguém nunca foi. Não é porque nós somos em cidade, uma cidade de 3 milhões, a gente aqui tem um certo conforto de domínio, você conhece muita gente, né? Você que é uma figura pública, por exemplo, qualquer lugar, você tem... Quando você vai num lugar onde é que é você tá certo? Sozinho, é você na sua gentileza, é você no seu bom dia, é você que tem que encontrar alguém e criar uma empatia, conversar numa outra língua, né? Que não é tão confortável quanto a sua. Mas beleza, o inglês é uma língua hoje relativamente confortável para mim. Então, mas assim, é um fato novo, mas às vezes você está conversando com um chinês que para mim não é a língua nativa dele, você ter paciência para ele chegar na língua, essa é uma coisa que fascina. A gente tá falando assim, eu tenho 28 idas à China. Uau. Né, por causa do meu negócio. Seu cartão milhagem, então, é sensacional. Não, tá tudo queimado nas executivas, né? Tá no zero. Mas eu falo assim, quando eu falo hoje 28 cenários, tem muita gente que foi 28 vezes pra Disney. Sim. Tem gente que, sem nenhum demérito, Claro. mas assim, a gente vai na China desde de 90. É outra China hoje. A China é um país fascinante para falar da China, mas hoje você tem vários destinos, desde o Camboja ao Vietnã, algumas coisas que você vai a algum lugar que você bebe. Eu tive o prazer de viajar com meus meninos, fiquei 45 dias na Austrália, muito tempo na África do Sul, 25 dias. Eu gosto de viajar porque tem gente, cada um aprende de um jeito. Tem gente que lê e aprende, tem gente que senta dentro de uma sala, tem gente que conversa, tem de viagem. Eu me divirto muito trocando com pessoas novas e gostando de viajar. Viagem a gente aprende muito, né? É muita coisa. Estou no momento lá, casa nova, tá curtindo, tá mais aqui, mas a viagem, cara, você se joga. Você não é viajar para o mesmo lugar. Você tem que ter uma igreja para você ir, uma igreja para você ir. Um bar, às vezes você vai sentar num café que estava ali. Tão fascinante quando um cara vem aqui no bolão. Chega lá e fala, vem aqui, chega lá. Então, não tem que ser um negócio blasé. Quando você está com a cabeça aberta para isso, tá tudo ok. Então, você falar assim, eu gosto do novo, porque eu gosto do novo. Talvez eu nem goste tanto assim, mas você que acha, mas é porque eu gosto, porque assim, me fascina. Né? Muito bom. Não vou falar aqui não. A gente está caminhando aqui para o final. Eu quero deixar um comentário que eu tenho para fazer, uma história que eu tenho com vocês para o final. Mas, para a gente fechar com chave de ouro, queria que você desse dicas para quem está começando. O cara que está começando, seja o seu negócio, ou o músico também. Eu vejo que você, cara, tem um know-how muito grande, está sendo uma aula. Quais são as dicas que você daria, assim, de bate-pronto para alguém que está começando agora e deseja, seja abrir uma loja de instrumentos musicais ou o seu próprio negócio? O que você faria? Cara, principalmente para a turma nova, né? Eu tenho filho agora chegando em 18, então essa pergunta é sempre assim, como é que você orienta? Porque eu tenho essa coisa dentro de casa. Sim. Como é que você orienta? Porque é uma luta, né? Primeiro que você tem que dar espaço para a pessoa ser ele, né? Depois que você é sempre influenciado pelos seus valores ou seu passado. Às vezes o seu passado não repete o futuro. Né? Então, eu tenho algumas coisas assim, ó. Primeiro, não tem como... Primeiro, experimente. Sabe? Nós estamos numa geração que o cara de 50 é como se ele tivesse 40. Então, quando você põe hoje para um jovem de 18 anos que ele tem que achar que ele tem que escolher uma profissão, só para lembrar para vocês assim, eu estou com 53, estou querendo mudar. Tá certo? Sim, sim. Então essa é uma coisa que não tem que ser tão exigente. Então assim, o cara tem um período ali de 4, 5 anos que ele tem como experimentar, porque às vezes você fala assim, eu sempre gostei de negócio, então eu vendi brigadeiro na escola, eu vendi picolé na praia, então para mim tudo bem.
Tá certo? Então, para mim, eu não tenho essa história. Mas, assim, a chance de você experimentar tá ali atrás, porque você pode experimentar 50 coisas, olhar. Então, desde músico a negócio, tal, tome risco nesse período. Risco pequeno, porque, inclusive, quando você não tem nada, o risco que você tem é só da sua hora. Tá certo? Você não tem nada a perder. Então, talvez seja o meu olhar. Então, eu acho que tem essa coisa de tome risco, experimente, faça o que você gosta, talvez seja um clichê. Talvez o que eu diferencie, assim, ó, faça o que você dá conta de fazer. Porque às vezes não dá para você ser o outro, tá certo? E a gente tem 2 frases do meu pai também para fechar esse tema com você, que é o tema que eu falo em casa o dia inteiro, é assim, ó, faz o seu. Se você faz o seu, se você faz a sua parte, você tem mais acesso a você experimentar mais. Se você fica dependendo muito dos outros, você não tem. Então, assim, você pode fazer tudo que você quer, desde que você faça o seu. Sim. Muito bom. Desde que você faça o seu. E a outra, que ele sempre falava assim, quem quer vai, quem quer vai, quem quer faz. Tá? Então, tem um olhar empreendedor dessas frases dele, mas é um pouco que ele viveu. Assim. Então, lá em casa, ele falou assim, ó, se você estiver fazendo o seu, você tem muita chance de experimentar muita coisa. Agora, se você não está fazendo o seu, você começa a ter que fazer um pedaço do que eu quero. Então, isso é um risco. Então, o meu conselho, assim, faça o seu. A gente está numa geração que nós pais temos a ansiedade, assim, eu quero que o meu filho seja feliz. Eu quero que o empresário seja feliz. Desde que ele faça o dele. Legal. E não com o meu. Entendeu? Então eu brinco disso. Eu acho que essa é uma coisa que eu acho assim, porque às vezes a gente fala assim, ó, você tem que achar coisas, experimentar. Os grandes dinheiros do mundo não estão vindo de coisas antigas, estão vindo de coisas novas. Sex, né? TV Casé. Impressionante. Para lembrar uma coisa que eu lembrei aqui, que é tão... Nem ele tinha proporção, nem eu nunca tenho contato com ele, nem sei o que é e tal, mas é isso. Então eu acho que essas coisas de você se permitir, mas assim, faça o seu. Não é esse negócio de joga pra cima e dá roleta, não, mas vai lá e faz o seu, se você não acordar. Eu tenho 35 anos de empresa, eu trabalhei 23 anos na empresa, todos os sábados, com a camisetinha pra dentro, porque meu pai não deixava eu trabalhar sem a camisa pra dentro, eu tinha que botar um cinto, maldito um cinto, entendeu? Na hora que ele saiu da empresa, eu falei, agora não tem mais cinto, não tem mais cadeira pra dentro. Mas eu ainda tive que aguentar um tempo disso, tá certo? Mas eu acho que tem a ver com isso aí, Lucas. Cara, já o comentário aqui pra gente encerrar, que eu acho muito legal, e é legal talvez eu falar isso. Quando a gente decidiu fazer o After, a gente, cara, então quem que a gente vai chamar pra fazer isso, tal. E eu lembro, eu não me lembro agora exatamente o nome da empresa, porque senão eu falaria aqui, não tem problema nenhum. Mas alguém que falou, não, eu posso fazer a questão dos equipamentos. E aí o Henrique falou assim, eu só faço se for com a Serenata. E isso demonstra uma lealdade muito forte, também por parte do Henrique. Mas eu queria te falar, cara, que a galera tem uma ligação muito forte com a sua marca, cara, assim, que vai além do profissional. Eu vejo sempre os vídeos da galera na sua casa, os músicos juntos. Então eu acho que essas coisas são boas de serem ditas, assim, o carinho que as pessoas têm não só com o negócio, com você, Rogério, também, e com a marca, cara, é uma coisa muito bonita de se ver. Assim, você me perguntou muito lá antes, né, sobre aonde que a gente, assim, gentileza atrai gentileza, tá certo, assim. Nós temos uma história de trocas de gentilezas e do bem, né? Acho que eu nunca tive uma relação com o Henrique, falar assim, eu fale de mim, ou o Henrique falar, eu falo dele, ou com qualquer outro, sim, né? Claro. A gente foi criando uma relação ao longo do tempo e a gente tem assim, você falou alguns nomes grandes, né? Nós tivemos a felicidade de ter vários nomes grandes, mas nós temos amigos em comunidade, em toda situação, tratados com gentileza. O que pode, o que não pode, não dá. Umas coisas dão pra gente, algumas têm, alguns são mais irritados, outros são menos que respondem, é isso e tal. Mas assim, é importante dizer assim, a gente é extremamente grato à música. Você tem que lembrar assim, tudo que nós somos, ou que nós conquistamos, vem da música. O mais valioso disso são os amigos. Então, tem uma relação que a gente tem com um monte de gente que ela é de graça, ela não tem uma relação, ela é respeitosa. Tem muita gente que fez sucesso ou por um tempo, ou por nenhum tempo, ou numa geração. Que, assim, cara, conviver é vida, né? Então, pra gente, eu que agradeço o carinho. Você sabe que a relação da lealdade, assim, e também é aberto, se amanhã ele não der, mas assim, o que a gente construiu com a relação, não vou falar de clientes, mas de amigos que a gente tem hoje,
é fruto de uma empatia mútua, né? Então, eu sou extremamente grato aos músicos, aos ex-músicos, aos músicos, porque o ex-músico não tem, né? Assim, né? Mas assim, né? Porque o cara que é músico uma vez, na hora que ele tem um comichão, e aquelas diversas pessoas que, através da música, tentaram se expressar. Às vezes pararam e foram para dança, mas experimentaram alguma coisa que realmente mexe com um lugarzinho diferente do cérebro, que é interessante. Então, a gente é que é grato a essa turma toda aí. Nós é que agradecemos. Nós é que somos leais a vocês. Inclusive, quando a gente falou, poxa, quem que a gente vai convidar para fazer o primeiro episódio na nossa nova casa? Henrique, vamos chamar o Rogério? Falei, que coisa boa. Eu fico muito feliz com o convite. Aqui é um bate-papo aberto, né? Espero que os ouvintes aí tenham se divertido aí com o papo. Nós não temos roteiro, a conversa é franca. Aula, né, Rogério? Uma aula. Exatamente. Ele é modesto. Ele é franca, tá certo? Mas é um pouco do retrato que a gente tem. A gente é fruto do que a gente recebeu de presente, dos valores que nós construímos e das competências que nós nos treinamos, tá certo? Então, eu espero ter longa vida para voltar aqui na TV After. Gostei. A gente vai encerrar. Eu estava pensando nisso enquanto vocês estavam falando. Hoje é sexta-feira, dia 9? Enfim, sexta-feira antecedendo o Dia dos Pais, então eu sempre gosto de dedicar, né, o After. Dedico a memória do seu Hélio Garcia. Muito obrigado. Dedico a memória do seu Maurício Portugal. E dedico ao meu pai que está lá em Nova York, papai Ricardo Penido. God bless. E a vocês também, que são para nós, né? Somos todos pais aqui, né? A você que é pai, o After é dedicado a você. Domingo é nós. Vamos que vamos. Bora pro After. Obrigado, gente. Muito obrigado.